Amar-te-ei ou falo-ei. Qual é a origem destas construções com o nome técnico de Mesóclise? A resposta leva-nos a uma grande surpresa enterrada na história da nossa língua e das línguas em geral. Esta construção, Mesóclise, pôr o pronome no meio do verbo, só se usa com o futuro e o condicional. Falo-ei, falo-ia. É uma construção cada vez mais rara, na oralidade, pelo menos. Muitas vezes os falantes evitam os tempos verbais só para não usarem a mesóclise. Outros continuam a usar, não desapareceu, mas é mais rara. E é uma construção que também já existiu noutras línguas, mas só persiste no português. Estou a falar das línguas latinas. Ou seja, é uma construção que não foi exclusiva historicamente do português, mas hoje, nas línguas latinas, só existe por cá. Para percebermos a origem, é preciso saber que o futuro e o condicional foram criados através da junção de um verbo principal com formas do verbo haver. Amar-ei, hei de amar. Amar-te-ei, hei de te amar. Aquele te estava no meio de duas palavras, não era no meio de uma palavra. O verbo principal e o verbo haver, quando não tinham o pronome lá no meio, começaram a ser entendidos como uma só palavra. Amar-ei, amarei. Mas nas situações em que o pronome estava no meio, manteve-se no meio como se fosse uma barreira ao processo de colagem das duas palavras. Nas outras línguas a cola já secou, já não se consegue pôr o pronome lá no meio. Em português está a secar. E é por isso que há esta tendência muito forte dos falantes para tirar dali o pronome, quer mesmo dizer que a cola está a secar, que esta construção está, no fundo, vagarosamente a ser abandonada. E é por isso que se vê com muito mais frequência no registro formal, ou quando o falante conscientemente quer preservar esta forma, esta construção. Bem, qual é que é a surpresa que eu prometi? É esta. Não é só aqui que a forma verbal vem da junção de duas palavras. Todas as formas verbais foram criadas da mesma forma. Quando nós dizemos amo, amas, ama, amamos, todas estas terminações já foram, há milhares de anos, palavras separadas que se juntaram, que foram engolidas pelo verbo. É assim que se forma a conjugação verbal nas várias línguas. A única diferença em relação ao amarei e ao amaria é que estas duas formas foram criadas depois do latim clássico. O latim é uma fase muito conhecida e visível da história da sucessão de línguas que deu origem à nossa, mas os processos linguísticos são semelhantes antes, durante e depois do latim, não terminaram nem começaram no latim. E aposto que este processo de criação das terminações verbais foi sempre visto, durante o início, como descuido. Mas não, é apenas a gramática a aparecer. Aliás, o termo técnico para isto é gramaticalização. A complexidade gramatical das línguas, por exemplo, a conjugação verbal, vem dos falantes a falar normalmente, a juntar palavras, a mastigar a língua. E não acabou. Daqui a umas centenas de anos, os linguistas vão olhar para trás e ver como a origem de um verbo dessa época futura foi a maneira como os falantes de português começaram a juntar palavras ali no início do século XXI ou no final do século XX.